Olá pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre Eurico Miranda. E aí, o que eu penso de Eurico Miranda? Bom, não preciso dizer que Eurico Miranda é uma figura polêmica, né? Ele é um ícone do que é a cartolagem da velha guarda, né? Ele parece que gosta até de ser esse ícone, faz questão de assumir essa caricatura de ser um quase mafioso, né, fumando aqueles charutos, com seus guarda-costas, enfim, ele parece realmente o homem da máfia, o poderoso chefão, enfim. Além disso, o Eurico Miranda me lembra um pouco o Muhammad Ali, né? Ele gosta de falar, ele é falastrão. Então ele fala e isso provoca a ira principalmente de flamenguistas, né? Quando ele diz, por exemplo, que se ganhar do Flamengo, já ganhou o campeonato, não precisa nem jogar mais o resto. Né? Esse tipo de discurso, né, me lembra muito o Muhammad Ali, porque o Muhammad Ali era assim também. Né? O Muhammad Ali, ele falava que ia fazer, ia acontecer, e isso provocava a ira de quem queria um discurso politicamente correto. É um pouco o que acontece hoje no Brasil com o Eurico Miranda. A questão que eu acho com relação ao Eurico Miranda é que as pessoas odeiam demais o Eurico Miranda, muito pelo que ele fala, e não tanto pelo que ele faz. Administrativamente, ou seja, em suas decisões administrativas, se você for olhar apenas atos administrativos do Eurico Miranda, ele não é diferente de outros cartolas do nosso país, nem um pouco. Ele digamos assim, administra em causa própria, né, para não dizer que é corrupto, vamos dizer com uma palavra assim um pouco mais leve. Sim, ele administra em causa própria o que todo cartola no Brasil faz. Ele não é diferente, ele não rouba mais, ele não rouba menos. Ele é a mesma coisa que todo cartola. Ele não é diferente, ele não é melhor, ele não é pior. Administrativamente, analisando friamente os números, analisando o que ele fez, o que ele conquistou e ao mesmo tempo a postura dele dentro do Vasco, ele não é diferente de outros cartolas, mas fora das decisões administrativas, analisando como ser humano, ele espeta, dá alfinetada, principalmente nos flamenguistas, ele dá alfinetada nos flamenguistas e isso faz com que ele seja uma figura odiada pela maioria, já que a maior torcida no Rio de Janeiro e no Brasil é do Flamengo. E essa postura mais arrogante de mafioso, isso gera também, digamos, a ira de torcedores de outros times que acham que ele é uma figura que deveria ser deletéria no futebol. Muito por isso, pela posição, pela imagem, pelo que fala, por ser falastrão, e não tanto por atos administrativos que não são nem um pouco diferentes do que qualquer cartola de qualquer outro time. Então, eu acho que há um lado emotivo nessa, digamos assim, nessa rixa que existe hoje com o Eurico Miranda. Não vejo um motivo sério, contundente, de números administrativos que diga assim, o Eurico Miranda é pior administrador do que os outros. Isso não existe. O Eurico Miranda é igual, não é melhor também, ele é igual. E se eu tenho uma crítica a fazer ao Eurico Miranda hoje, seria com relação eu também, assim, é uma crítica que eu faço sem ter números, né, para saber a real necessidade do Vasco. Eu sei que o Vasco passa hoje uma dificuldade financeira, mas o fato é que há muito tempo, mesmo na época áurea do Vasco, quando o Eurico ainda estava, antes do Roberto, né, o Vasco tinha por hábito vender jogadores muito bons. A gente poderia fazer uma seleção brasileira só com jogadores que o Vasco vende, e muitas das vezes vende para, não lá para fora, vende para times do Brasil, né? O Vasco, eu dou exemplo assim, quando o Vasco vendeu o Edmundo, quando o Vasco vendeu o Guilherme para o Atlético Mineiro, vendeu o Conca para o Fluminense, enfim, o Vasco foi tendo uma postura de time de segunda divisão, né? Os times de segunda divisão é que vendem para os times de primeira divisão, né? E o Vasco foi fazendo isso, começando a vender para times de primeira divisão seus melhores jogadores. E, obviamente, o que acontece com um time que toma uma postura dessa é virar time de segunda divisão. Essa é a crítica que eu faço para o Eurico Miranda, mas ele não é muito diferente de outros cartolas. Hoje no Brasil todos vendem, né? A minha crítica é mais pelo fato de que ele se apequenou, né? Quando começou, o jogador joga um pouquinho mais, ele já vende, né?
A gente tem exemplos de times como, por exemplo, o Santos, que segura um pouco mais o jogador, até vende também no final das contas, mas segura um pouco mais, deixa o jogador criar uma identidade com o clube. O Vasco, por exemplo, vendeu agora, alguns anos atrás, o Felipe Coutinho, sem que a gente tenha tido nem sequer o prazer de ver o Felipe Coutinho jogar a camisa do Vasco. Aí também não tão culpa do Eurico, né, porque já foi na época do Roberto. Mas, de qualquer forma, acho que hoje o Vasco é uma instituição que tem que mudar essa postura de vender jogadores muito rapidamente para qualquer time, mesmo que seja um time brasileiro, né? E o Eurico que está aí na vez, bola da vez, para tentar evitar que o Vasco continue com esse perfil, né? Mas não acho diferente o Eurico de nenhum outro cartola. Não acho mesmo. Essa rixa que existe hoje, esse ódio exacerbado que existe hoje do Eurico é muito mais pela pessoa Eurico do que o administrador Eurico. E sendo digamos assim, uma rixa emocional e não uma rixa racional, eu não considero, não levo muito a sério isso. Posso dizer também que o Eurico, muitas vezes na semana de pré-clássico, né, ele dá essas declarações polêmicas, dá uma alfinetada nos flamenguistas, e o que os flamenguistas não sabem é que essa alfinetada é que lota o estádio, né? Faz com que os rubro-negros lotem o estádio querendo calar a boca do Eurico, e o que os rubro-negros não sabem é que o Eurico ganha muito dinheiro graças a isso, né? Então os flamenguistas que tanto odeiam o Eurico contribuem para que o Eurico enriqueça, né? Justamente porque odeiam o Eurico e querem lotar o estádio para calar a boca do Eurico. Então o Eurico está certo, o Eurico faz o jogo do marketing, né? Se ele ficasse quietinho na dele, talvez o jogo não fosse promovido, ninguém falasse do jogo, ninguém fosse ao estádio. Ao alfinetar os rubro-negros em véspera de clássico, ele promove o jogo e as pessoas vão, compram o ingresso, e é isso que o Eurico quer. É basicamente isso. E as pessoas caem nesse truque, passam a odiar a figura Eurico Miranda, como se ele fosse o Boizebu, né, do futebol. Mas eu gostaria de saber uma crítica que se possa atribuir única e exclusivamente de forma administrativa e racional ao Eurico. O Eurico fez isso que nenhum outro administrador faz, e isso é péssimo para o Vasco. Se houver essa crítica, eu gostaria de saber, estou aberto a ouvir, podem ficar à vontade para falar aí nos comentários. Gente, um abração, até o próximo vídeo.